Olá! Hoje a nossa conversa aqui é sobre contágio social. Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Isso aí é um papo, né? Um assunto, uma fala assim dos nossos avós, dos nossos pais, né? Mas que cientificamente tem comprovação, né? Essa comprovação vem de Harvard falando que nós somos sim a soma das 5 pessoas que mais convivem com a gente. E não é só isso, né? Não é só a soma das 5 pessoas que mais convivem com a gente. A gente tem várias redes sociais, né? Não tô falando aqui de Instagram, de Facebook, eu tô falando de rede de pessoas, né? Nós vivemos e convivemos em vários grupos de pessoas. Então hoje a gente vai falar o quanto, né, o padrão de comportamento das pessoas, desses grupos de pessoas, né? Como esse padrão de comportamento dessas pessoas influenciam diretamente na nossa vida e nos nossos resultados, né? Trazendo para a questão do emagrecimento, só parar para pensar. Olhando à sua volta, quantas pessoas, né, que vivem ao seu redor estão preocupadas, por exemplo, com o que comem, a qualidade do que comem, a quantidade do que comem. Quantas pessoas que vivem ao seu redor estão preocupadas com a qualidade do sono? Quantas pessoas ao seu redor estão preocupadas com doenças, né? Quantas pessoas ao seu redor estão preocupadas com a saúde física, saúde mental, saúde vibracional, saúde emocional, né? Então, o contágio social, ele vai ditar o quanto nós vamos ter resultados. Parece assim forte falar, né, gente? Mas isso é comprovado cientificamente, tá? E não é só as pessoas que vivem na sua casa, né? Algumas pesquisas trazem de forma muito superficial que nós somos a soma das 5 pessoas que mais convivem conosco. Porém, se a gente entrar profundo nesse tema de contágio social, a gente vai perceber que a gente sofre sim influência dos vários grupos que a gente convive. Não só, por exemplo, as pessoas que vivem na nossa casa, filho, marido, né? Enfim, às vezes tem a tia, enfim, as pessoas que convivem na sua casa. Então, não é só as pessoas que convivem na sua casa. A gente sofre influência dos padrões de comportamento das pessoas dos vários grupos nos quais a gente convive. A gente convive às vezes num grupo da igreja, a gente convive às vezes num grupo da escola dos filhos, a gente convive em um grupo do trabalho, né? Então, o quanto você tem, por exemplo, encontrado com essas pessoas, o quanto você tem não só sentimentos, né, que você gosta dessas pessoas, mas o quanto você troca ideia com essas pessoas, o quanto você tá inserido nesse meio dessas pessoas, vai trazer influência para sua vida. E isso não só no emagrecimento, né? Mas isso você pode ter certeza. Se você, na maioria desses grupos que você convive, não acha ninguém que se preocupa com atividade física, né, de forma constante, não acha ninguém que está preocupado e atento ao tipo de alimentação, à quantidade que se alimenta, pessoas que não estão preocupadas com a qualidade do sono, pessoas que não estão preocupadas em buscar melhoria contínua, mentalmente falando, por exemplo, pessoas que estão buscando te colocar para cima, fazer, sei lá, uma meditação, né? Então isso vai influenciar nos seus resultados. Como que a gente pode medir isso? Vamos lá. Existe um testezinho de contágio social que a gente faz que é assim, ó. A gente pega em cada grupo em que a gente está inserido e coloca uma nota de 5 até menos 5. Por exemplo, quantas pessoas... Isso serve para qualquer coisa. Vamos falar aqui no fator saúde, tá? O quanto as pessoas que convivem comigo no meu trabalho, as 5 pessoas que convivem mais comigo no meu trabalho, estão preocupadas com a atividade física, com a alimentação, com
a meditação, né, o silêncio, na autoobservação, na melhoria contínua. Quanto essas pessoas estão focadas numa... Pausou aí, gente? Voltou, né? Conexão baixa de conexão. Hoje essa conexão tá abençoada, tá maravilhosa. Então, esse testezinho você pega, por exemplo, o grupo do trabalho, pega as 5 pessoas que mais estão com você e vai numerar ali de 5 até menos 5. O quanto essas pessoas estão preocupadas e atentas à sua saúde física, mental, emocional e vibracional, por exemplo. Então, daí vai dar uma nota para você perceber. Gente, alguém que tá aí pode me dizer se vocês estão conseguindo me ver direitinho? Porque pra mim tá dando conexão baixa, não sei se vocês estão conseguindo me ver. Porque às vezes eu tô falando aqui pra ninguém, né? Um negócio que às vezes a imagem não tá dando. Alguém responde pra mim se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir, por favorzinho? Agradeço. Travando, né, Thaís? Pois é. Ai, Maria, essa internet hoje tá abençoada. Eu já atendi várias pessoas hoje e nesse negócio, tá? Já atendi uma menina da Inglaterra, nesse nheco-nheco, travando. Vamos ver se melhora agora. Se não melhorar, vou fechar aqui, verifico e volto de novo daqui a 2 minutos, tá? Então a gente pegou, né, as 5 pessoas do trabalho, colocou ali os nomezinhos dessas 5 pessoas. Já fizemos a pontuação de 5 até menos 5, o quanto essas pessoas estão atentas ao pilar da saúde, certo? Isso serve para questões financeiras? Serve para qualquer questão, né? Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, você precisa estar no meio de pessoas que já são bem-sucedidas, certo? Isso chama-se contágio social. Nossa, Nayara, você está querendo dizer que eu vou me aproximar de forma... como que chama que eu quero falar? Tá me vendo e ouvindo bem? Obrigada, Rô. Então quer dizer que eu sou interesseira, que eu vou me aproximar daquela pessoa só porque ela tem uma situação financeira que eu gostaria de alcançar? Não é isso. Tudo na vida são trocas, tá? Porque às vezes essa pessoa é bem sucedida financeiramente, mas ela de repente não tem equilíbrio emocional. E você pode ser uma pessoa super equilibrada emocionalmente. É como se vocês trocassem experiências, tá? Da mesma forma que ela traz para você essa experiência financeira, essa pessoa, você vai conseguir perceber de perto como essa pessoa age, como ela pensa, né? Aonde ela aplica o dinheiro dela. E aí você vai fazer o quê? Consegue copiar essa forma, né? A gente chama de espelhar essa forma, esse padrão de comportamento. Porque às vezes a gente quer resultados numa área, mas a gente não tem um modelo saudável a seguir, porque quando a nossa mente vai buscar um modelo, ela vai buscar um modelo lá da nossa infância, da nossa família de origem. E às vezes, esse modelo de comportamento, por exemplo, nas finanças da nossa família de origem, era um modelo doentio. Então é como se a gente ficasse sem quem se espelhar. A gente até quer ser mais saudável nessa área, mas é como se a gente não tivesse um direcionamento. Então, quando você convive com pessoas que já chegaram num lugar onde você gostaria de chegar, você tem um espelho, você tem em quem olhar aquele tipo de comportamento, certo? E isso vai acontecendo de forma gradativa, né? Daqui a pouco você está agindo assim, porque a tendência é que as nossas relações, elas deixem os comportamentos equilibrados, tá? Isso é uma regra, tá, gente? Tudo isso aqui é experimento, é uma construção científica, tá? Então, a tendência é que a gente se equilibre, se equipare às pessoas que estão, né, convivendo nesses grupos conosco. E como eu disse, não são só as 5 pessoas que mais convivem. As pessoas dos vários grupos em que a gente convive vão estar trazendo pra gente
esse espelhamento, seja pro bom, seja pro ruim. Se você só convive com pessoas em vários grupos, tem várias pessoas que não se preocupam com a alimentação, que não estão nem aí em encher a cara, que todo dia te chamam para comer, que não adianta. Daqui a pouco você vai estar um pouquinho mais gordo. Fala pra mim se tá travando ou não de novo, porque aqui pra mim... Me conta aí, gente. Tá dando pausado por conexão baixa. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo. Aí, ó, travou, tá vendo? Oh, Deus, essa internet abençoada. Falando em internet, meu filho tá assim, nossa mãe, você tá parecendo que trabalha na Vivo. Eu, a sua roupa tá igual o uniforme da Vivo. Eu, gente, só meu filho mesmo, só Jesus, não tinha nem reparado isso. Ai, só Jesus. Então, minha gente, voltou, né, Rô? Então, minha gente, nós somos sim isso, a interferência do meio, e não é só, né, porque a gente ouve de forma superficial que são as 5 pessoas que mais convivem, mas não. As pessoas dos diversos grupos em que a gente convive passam pra gente, transferem pra gente, né, esses padrões de comportamento. E não é só isso, minha gente. A gente é influenciado pelo nosso amigo, pelo amigo do amigo e pelo amigo do amigo do amigo. Não é zoeira. Sem brincadeira, gente. Sem zoeira. Tá? Vocês podem falar, a Nayara tá inventando esse negócio. Ó. Olha aqui, ó. A gente é influenciado pelo amigo do amigo, pelo amigo do amigo do amigo. Certo? Então, meu povo, são várias pessoas que influenciam. Certo? Qual que é a dica? O que a gente precisa fazer? A gente precisa dosar o nosso contágio social. Nayara, mas eu vou excluir meus amigos só porque eles estão tudo gordos, eles não pensam nisso? Não é isso, certo? Mas se você tem foco num resultado, é fato que você vai precisar se afastar um pouco desse grupo. Se é um grupo que sai todo dia, que só come porcaria, se é um grupo que não tá preocupado em comer coisa saudável, se é um pessoal que não tá nem aí pra nada, que não tá preocupado com a evolução contínua, certo? Você vai precisar o quê? Dosar isso. Aonde que eu vou encontrar pessoas que estão focadas nisso? Olha aquele grupo ali. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui do grupo de corrida, por exemplo, nosso grupo de corrida, do time Pilates. São pessoas que estão, pelo menos, preocupadas na constância com a atividade física, certo? Então, é um grupo que vai te ajudar, influenciando positivamente na constância da atividade física. Porque às vezes você falta, aí o amiguinho fala assim, nossa, você não apareceu pra correr aí, ficamos te esperando. Ou então o amiguinho já liga, você não chega, o amiguinho liga, né? Então, a gente precisa dosar. A gente precisa dosar o nosso contágio social. Nayara, como eu falei, falei anteriormente, mas travou. Então, você tá querendo dizer que eu preciso ser uma pessoa interesseira? Eu vou me aproximar das pessoas só porque elas já têm aquilo que eu gostaria de ter? Por exemplo, quando é um contágio social financeiro, não é isso, não é uma questão de só dar. As relações adultas, elas são baseadas em dar e receber, correto? Uma relação infantil, por exemplo, qual é o primeiro tipo de relacionamento entre mãe e filho? A mãe dá, o bebezinho recebe e só. A mãe dá, a mãe dá, a mãe dá, a mãe dá. Esse é um tipo de relacionamento infantil. Adultos têm a base do relacionamento no dar e receber. Quando a pessoa tem problema nesse dar e receber, ela tá presa nesse amor porneia, que é o primeiro tipo de amor. Por que você tá falando sobre isso, Nayara? Porque neste contágio social nós vamos usar esse amor de forma adulta. Não é interesse no que a pessoa tem. É simplesmente você também vai oferecer alguma coisa. Como eu tinha falado antes, às vezes a pessoa, ela já conseguiu emagrecer não sei quantos quilos, ela é super focada, então você se aproxima dela,
né, para modelar esse padrão de pensamento, esse padrão de ação, né? E em troca você pode oferecer, por exemplo, a sua expertise em ser equilibrada emocionalmente. Como eu disse, às vezes a pessoa ela é bem sucedida financeiramente, mas o relacionamento dela tá ruim e você tem um relacionamento bom, ou seja, é uma relação de troca. Então não necessariamente você precisa se aproximar das pessoas que já têm o resultado que você gostaria, no sentido de ser uma pessoa interesseira, tá? A gente sempre tem o que oferecer, né? E entender que não existe uma forma de fazer omelete sem quebrar os ovos, correto? Tem como fazer omelete sem quebrar os ovos, Nayara? Não. Então, se você já sabe disso, e isso é muito sério, e se você tem um objetivo a ser alcançado, você vai precisar escolher com quais pessoas eu vou mais conviver. Por exemplo, pode ser que você esteja focado em estudar para alguma coisa. Se todos os seus amigos não estão preocupados em evolução contínua, ninguém está nem aí para estudar, a tendência é que você fique mais preguiçoso, que você queira estudar menos, que você queira ler menos, que você se interesse menos, porque você está sendo influenciado pelo meio. Agora, se você tem amigos que são estudiosos, que estão preocupados com isso, faz um curso, faz outro, qual que é a tendência? Que você também faça, certo? Então, existe um momento em que a gente vai precisar escolher. Eu tenho um objetivo, que é o emagrecimento e qualidade de vida, certo? Basicamente, os grupos que eu vivo, eles não estão nem aí para isso. Então, o que eu vou precisar fazer? Me afastar, ou temporariamente, ou sei lá, né, de vez dessas pessoas, ou né, temporariamente, e em contrapartida encontrar grupos onde as pessoas tenham esse objetivo ou já tenham esse objetivo alcançado, certo? Então essa é a forma que a gente tem para poder conseguir as coisas. Esse é um fator que vai influenciar. Então esse é um fator que vai diretamente influenciar nos seus resultados, certo? Então não pensem que os grupos das pessoas que você convive não estão influenciando na sua vida, porque estão, certo? Se você é uma pessoa estudiosa, cola com quem é estudioso também. Porque senão a tendência é que você entre numa preguicinha, porque você percebe que fulano não estuda tanto assim, fulano descansa mais, fulano... Então, gente, isso é real, tá? É só para trazer uma corda para vocês, para que vocês entendam que a gente precisa colar, literalmente, colar com quem já tem aquele objetivo alcançado ou quem está nesse mesmo caminho que você, certo? Porque a gente já sabe que um caminho de mudança é desafiador. Correto? Por exemplo, mudar a alimentação é simples? Não, é simples. Colocar uma atividade física constantemente na sua vida é simples? Também não é. Controlar a qualidade do seu sono, dormir e acordar na mesma hora, dormir mais cedo, dormir pelo menos, no mínimo, 6 horas e meia, 7 horas, no mínimo 7 horas. É simples? Com essa rotina que a gente tem? Também não. Então, é necessário que a gente olhe para isso com cuidado, porque esse contágio social influencia e muito nos seus resultados. Então, cola naquele coleguinha que já tem o resultado que você quer ou que está naquele caminho, né? Para você modelar, olhar como essa pessoa funciona, como que ela toma decisões, que tipo de decisões ela toma. Então, tudo isso vai influenciar, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês aí, né? Eu tinha até mais coisa para falar, mas a internet tá tão ruim que só Jesus, né? Então, espero ter aí trago essa informação de qualidade para vocês, né? Trazendo essa importância e esse olhar cuidadoso para
os grupos sociais em que vocês convivem e o quanto esses grupos influenciam nas suas vidas e nos seus resultados. Lembrando que é o amigo do amigo, o amigo do amigo do amigo do amigo influenciam você. Então, vamos ficar de olho, certo? Cola naquele grupo que tá na direção daquilo que você quer, que vai ser bem mais fácil, né? Bem mais fácil você conseguir atingir os seus resultados, tá bom? Então, pessoal, ó, um beijo grande, um excelente feriado, ok? Beijo, beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!